Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento. E no episódio de hoje nós vamos abordar o tema Jardim Botânico e as plantas medicinais. Esse tema, nesse episódio, nós vamos explorar a relação que existe entre os jardins botânicos e as plantas medicinais, que são uma fonte inesgotável, né, de cura e bem-estar, e tem sido utilizada há milênios por diversas culturas ao redor do mundo. E para isso nós vamos receber a nossa convidada, que é tecnologista Yara Brito. A Yara ela é graduada em Ciências Biológicas, ela coordenou o setor de plantas medicinais do Jardim Botânico por mais de 30 anos, quase 30 anos, sendo 20 deles especialmente destinado à coleção de plantas medicinais. Hoje a gente sabe que existe em torno de 230 plantas medicinais catalogadas. Ela é colaboradora de livros também e tem uma vasta experiência, conhece jardins botânicos aí no mundo inteiro. Ela tem mestrado na área de História, que envolveu a parte de plantas medicinais também. Então, a gente teve o prazer de convidar, de conversar com a Yara, e ela trouxe assim, muitas informações. Ela é uma pessoa que tem um conhecimento vastíssimo nessa área. Por exemplo, ela falou do Dioscórides, um médico do período do Império Nero, né, do século I, e da importância do estudo de plantas medicinais, da influência que ele teve na utilização de plantas medicinais. E ela nos levou até, passando pela época das navegações, como foi o desenvolvimento de jardins botânicos aqui no Brasil. Então, nós fizemos 2 episódios. O primeiro episódio, em que ela fala mais desse aspecto histórico, e o segundo episódio, em que a gente vai falar sobre essa parte das plantas medicinais no Brasil, propriamente dita, desde a época das navegações. Então, a gente vai primeiro assistir, aqui é o primeiro episódio. Então, vamos lá ao primeiro episódio. Olá, muito bem-vindo a mais um podcast Farmácia Cast, o podcast do medicamento. Eu sou a professora Alessandra Nascimento, do curso de farmácia, e junto com a professora Carmelinda, nós vamos receber a nossa convidada de hoje, que é a doutora Yara Brito. Então, para a gente começar, vou primeiro cumprimentar a Carmelinda. Tudo bem, Carmelinda? Tudo bem, Alessandra. Obrigada, Yara, por ter aceito o convite. E vamos para mais uma rodada do Farmácia Cast. Espero que vocês gostem. Exatamente. Então, a doutora Yara, hoje, que é a nossa convidada, ela é bióloga, ela é mestre pela FGV e ela implementou e coordenou o setor de plantas medicinais do Jardim Botânico. E hoje nós vamos ter um tema relacionado a o Jardim Botânico e as plantas medicinais. Então, nesse episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais. As plantas medicinais, elas são uma fonte inesgotável de cura e bem-estar, tem sido utilizada há milênios por diversas culturas ao redor do mundo. E aqui, conversando com a professora Yara, a gente compreendeu que ela também tem um vasto conhecimento sobre história de jardins botânicos, que as universidades elas estiveram
relacionado, o surgimento das universidades esteve correlacionada com os jardins botânicos também e, consequentemente, as plantas medicinais. Então, Yara, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite. O prazer é todo meu de atender a vocês e só queria fazer uma correção que eu sou doutora da vida, não sou doutora de espaço universitário e considero isso assim um grande feito na minha existência, porque a vida me deu condições de olhar, observar, resolver e depois teorizar. Então, eu acho que a prática me deu condições e habilidades bem diferentes do que se eu tivesse sentado num banco de escola. Nada contra os senhores doutores, acho que são importantes na vida universitária, mas quero fazer essa ressalva. Obrigada, Yara, por corrigir a gente aqui. E realmente a gente reconhece que esse doutorado da vida, que traz sabedoria, é fundamental, muito mais importante que qualquer título acadêmico. Então, a gente fica muito feliz por você vir compartilhar o seu conhecimento, né? Então, aqui com a gente. Muito bom. Então, para começar, vamos falar sobre essa parte da história, né, da correlação do Jardim Botânico. Como é que surgiu o Jardim Botânico ao longo da história e correlacionar com as plantas medicinais? Bom, a gente tem que dar um retorno na história do homem e fazer alguns saltos, né, para ter esse entendimento. Inicialmente, nas condições de planeta Terra que o homem vivia, no seu surgimento, ele tinha uma situação completamente inóspita. E nessa adversidade, ele usava o sentido da observação, os sentidos, de um modo geral, e esses sentidos foram permitindo que ele fosse sistematizando esses olhares e essas experiências exitosas e trazendo esse modelo para perto. O fogo foi um outro ponto assim fundamental, quando ele, sabendo usar o fogo, conseguiu se livrar, se aquecer, se livrar dos animais. O segundo ponto é a domesticação. Quando ele começa a domesticar as plantas, ele passa a ter uma biodisponibilidade muito maior, né? E, com isso, ele começa a se desenvolver, deixa de ser nômade, essa coisa toda. E a observação foi fundamental, você observar o animal que come aquela planta ou não come aquela planta, daí ele foi fazendo um processo seletivo do que interessava e do que não interessava, né? Posteriormente, o homem ele lida com uma questão que é uma questão que perpassa a sua vida toda, que é explicar a vida, a morte e o pós-mortem. Como eu surgi, com o que vai acontecer comigo, e depois disso aqui, eu volto ou não volto, eu estou em que lugar, onde eu me situo. Então, esses questionamentos todos fizeram o homem pensar, e, obviamente, se você for analisar nos tratados históricos, as primeiras plantas reportadas, seja ela em dados de análise de palinologia ou dos coprólitos, que são fezes fossilizadas, ou os desenhos, enfim, e quando apareceu com a escrita, você começa a ver que as plantas com psicoativas são as que mais aparecem, ou inicialmente aparecem como registro. Eu preciso de sonhar, de ter as visões do onirismo para poder tentar explicar a minha vida e minha condição aqui na Terra, né? Posteriormente, vem aquelas condimentos, os óleos essenciais, que eram fundamentais para os embalsamamentos dos corpos. E aí, esse arsenal terapêutico vai crescendo. Obviamente que, como
O homem deseja o retorno ao Éden, a gente sempre deseja o retorno ao Éden, né? Você tenta juntar os jardins próximos da sua residência para suprir as suas necessidades. E nesses jardins existiam as plantas medicinais, condimentares e as produtoras de óleos. Eram sempre assim. Lembrando que a planta está na base da nossa vida, na cadeia alimentar. Está no fornecedoras de condimento, fornecedora de material para construção, fornecedora para a indústria, fornecedora para o medicamento, fornecedora de pigmentos e uma série de coisas que as plantas... vestuário, o embelezamento, pintura corporal. Então, a planta está na nossa vida no dia a dia. Na hora que a gente acorda, escovou o dente, tem menta. Tomou café é planta medicinal. Comeu batata também está lá, é comestível, hoje está classificada como comestível, mas é medicinal também, né? E aí você vai, vestiu a roupa, estou aqui, de algodão é medicinal. E assim ela vai no dia a dia, tudo que você vai se alimentando, tomando o seu suco ou não, ou vestindo, até a hora de dormir. Se estiver estressada, vai tomar alguma coisa para dormir, senão vai... Enfim, a planta está no seu... Até a hora de você dormir, o lençol que você deita, o banho que você tomou, tem shampoo, sabonete, tudo tem planta. Então, planta está em todo lugar da vida da gente. Isso é a primeira condição. Como existiam esses jardins, e os jardins serviam como suporte para os ensinamentos. E era muito associado o jardim para as universidades, lembrando que antes era ligado ao mosteiro. A medicina passou a ser exercida com o poder da Igreja Católica, passou a ser exercida dentro do espaço dos mosteiros. Posso fazer um recorte histórico? Aí a gente tem que lembrar do Monte Cassino, mosteiro de Monte Cassino, que tinha lá um africano, um negro, que trazia plantas, lembrando que a posição de Salerno está ali naquela pontinha, geograficamente, muito próximo para a entrada da Europa. E aí as plantas entravam para ali. Ele era um comerciante de planta. E ele levava para esse lugar. E dali eram distribuídas as plantas. Obviamente que ali virou um canal de entrada posterior para os árabes. E a medicina dos árabes entra pela Europa e vai se estabelecer Itália e Espanha, que tem uma escola importante de medicina, com base no pensamento e na lógica de tratar do sistema arábico. Ao lado desse Monte Cassino, passou a existir uma primeira escola que foi fora do sistema clerical, do sistema eclesiástico, que tinha a grande inovação, eu estou falando do século IX até o século XI, que era uma propriedade de um Matteo Silvatico, era um italiano, que residia em Salerno, e que nesse local tinha uma escola que tinha 5 mulheres que praticavam medicina. Que bacana isso! E uma das mulheres, a Trótula Platearius, ela escreve tratados de medicina. Escreve à mão. Tratado de medicina. E no tratado de medicina, ela tem um compêndio que é sobre ginecologia e fala muito sobre higiene e saúde. Quer dizer, o filho dela escreve depois sobre plantas medicinais e esse livro era reproduzido e reproduzido de um canto para outro até o século XVI, quando vem o Gutenberg aparece com o livro impresso.
Né? A Bíblia é o primeiro livro impresso, o segundo livro impresso é o livro do Mateus Plateário. Aí, a gente tem que lembrar que lá no século XI tinha um cidadão que era um narrador de cena, que era o Dioscórides. Os alunos hoje não sabem quem é Dioscórides. Eu fico indignada. Por favor, professores, resolva essa minha indignação aí, me dê esse presente de final de jornada, que é o seguinte: o Dioscórides, ele não só descrevia a planta, como ele narrava como as pessoas faziam, como é que ela fazia o cataplasma, como ela fazia o chá, como ela fazia o xarope. E ele descreve não só a planta, como ele descreve o animal, como ele descreve a vida cotidiana das pessoas. Então, esses são dois marcos, um no século I, outro no século IX. E o Dioscórides é do século I, né? Ele é bem mais antigo. Ele foi século I, é do período Nero. Né? Era um médico dos exércitos de Nero. Na escola de Salerno, Salerno foi tão importante que ele definiu um sistema de conduta médica chamada Escola Salernitana. Isso é uma coisa assim, super importante. E Salerno tinha um pequeno jardim. E nesse pequeno jardim, as plantas estavam dispostas fisicamente, com plantas do fogo, da água, do ar, bem no sentido galênico de organização, né? Dos temperamentos. Então, as plantas estavam ali, é um jardim pequenininho, mas é super emblemático. Dando pulo na história e efetivamente respondendo a sua pergunta, quando começam as descobertas e vindas das navegações, elas trazem muita planta, porque era necessário encontrar novos medicamentos para dar conta de novas doenças. E até porque eles não sabiam que plantas que tinham aqui também, né? Que tinham aqui. Então, eles precisavam. Daí, tinha um cidadão chamado Mattioli, que era de uma universidade, e ele, então, ele tinha uma série de pessoas com que ele se correspondia e que buscavam plantas para ele. E ele foi um cidadão que leu a obra do Dioscórides e faz uma sequência de observações, porque o Dioscórides ele não foi só traduzido, ele foi traduzido e acrescido, e revisitado. Entendi. Né? Entendi. E aí ele começa a falar com uma outra pessoa da Itália, chamada Lucas Chini, e diz, olha, essas plantas têm que ir para algum lugar para a gente conhecer e estudar. Então, nada melhor do que um lugar que fosse organizado para permitir que as pessoas circulassem. Daí ele tem um trajeto amigável, né? Ele tem um recorrido, usando uma expressão, de que você faz aquele percurso de uma maneira bastante agradável e que possa permitir que você desenvolva estudos a partir dali. Ora, ali surge os jardins botânicos, já agora com uma característica não só de tratamento, mas assim, o que é que tem? Né? Imagina uma ipeca chegando na Europa. Eu desconheço essa planta, então eu preciso estudar. Eu preciso saber como eu desenvolver a ipeca para não ficar dependendo da ipeca trazida para curar aquela nova doença que se apresentava lá. Então, por outro lado, passa a ser determinante que haja um incremento do estudo da botânica para dar conta desse novo universo. Como que eu vou descrever aquela planta? Com que elementos? Então, eu preciso que a botânica se desenvolva
e seja mais bem estruturada para dar conta daquela diversidade. E aí surge o Jardim de Pisa, meses depois, surge o de Pádua. Pisa trocou de lugar, então Pádua diz que a primazia do Jardim Botânico é dele. Por outro lado, Salerno diz, não, eu já tinha lá atrás. Obviamente que a circunstância de Salerno, com todo respeito aos salernitanos, a circunstância de lá era diferente de como surge o Jardim Botânico de Pisa e de Pádua. Pisa troca de localidade, por isso que Pádua diz, não, eu sou aqui no mesmo lugar. E ainda tem até hoje, é junto da Basílica de Santo Antônio, e eles cultivam a planta e serve para vender os produtos na Botica do Santo. Então, tem uma botica ali. E o de Florença, que vem depois, Florença, ela vem acoplada, hoje é acoplada à Faculdade de Farmácia. É um jardinzinho pequeno e é todo... É o fundo da Faculdade de Farmácia, é o Jardim Botânico. Literalmente é o fundo. É uma coisa muito engraçada. A cidade cresceu e ele ficou no meio da cidade. Você passa pela rua e não sabe nem que está ali, perto do Jardim Botânico, né? É uma coisa muito engraçada, é um jardim bem interessante, histórico. Então, ele não se moderniza, porque não tem nem espaço para modernizar. Aí depois surge o Jardim de Zurique e tal, e a universidade começa, então, a caminhar para o ensino já com outras disciplinas, estudo de solo, estudo de outras áreas, né, acadêmicas, e aí ela começa a se distanciar, os jardins seguem sua trajetória e ela segue o seu caminho. Então, o Jardim Botânico, em sua essência, na Europa, ele está vinculado à ideia das plantas medicinais. A partir dali, daquele núcleo, é que ele amplia, obviamente, a sua representatividade das floras regionais, mundiais, aí tem as diferentes formas de organização ou padrões de jardins botânicos. Muito bacana. Muito bacana, eu gostei dessa informação que você trouxe dos jardins relacionados à teoria de galênica, né? De separar. Então, as pessoas. Existe uma ordem, não é de qualquer jeito, né, Yara? Sim. Não é de qualquer jeito. E no Brasil, como é que foi o desenvolvimento dos jardins botânicos no Brasil? Você falou das navegações, né? Quando a corte veio para cá, né? Como é que foi aqui no Brasil? Bom, um dos últimos jardins daquela leva de jardins criados nesse período é o Jardim de Coimbra. E, obviamente, Portugal precisava de um verniz civilizatório, né? Porque havia uma distância dos demais que já estavam caminhando muito na frente, embora os portugueses tivessem direcionado o seu foco para a navegação. Eram exímios navegadores. Né? E aí, quando Dom Rodrigo Coutinho, que o Brasil não tinha nem uma espingardinha para nada, Dom Rodrigo Coutinho era um governador-geral do Além-Mar. Ele tinha um título, que eu não me recordo agora exatamente o título dele, mas ele era quem tomava conta dessas colônias, de tudo que acontecia ali, e reportava lá para o rei, enquanto o rei ficava lá tomando seu vinho e comendo a galinha, ele estava lá cogitando de estratégia. E aí, Dom Rodrigo Coutinho começa aquele burburinho da Europa, olha, vão entrar aqui, vão tomar Portugal, e vamos preparar esse caminho aí de saída. Temos que ter uma estratégia de saída. E aí ele diz, bom, vamos para onde? Vamos para uma colônia. E a colônia é Brasil, mas precisamos preparar essa colônia.
Esse era um primeiro ponto. O segundo ponto é que Dom Rodrigo, já é no final do 700, já bem no finalzinho, ele começa a dar ordem que as colônias mandem plantas para o Jardim Botânico. Ele cria uma rede nacional de jardins botânicos, começando pelo Pará, que foi, na verdade, o Jardim Botânico, não me mate, o do JBRJ, mas o primeiro Jardim Botânico foi efetivamente do Pará, ali onde era o Colégio São José. E, em paralelo, a França tinha colônias também, e ela levava plantas para as colônias, porque era preciso saber que planta ia se dar bem cultivar em que lugar. Ora, quando eu trago uma planta europeia para cá e essa planta não tem um competidor, um inseto competidor que destrói, essa planta vai se desenvolver. Então, estrategicamente, a planta era um bem, é um recurso natural estratégico de divisa. E se a gente pensar bem, o nosso PIB hoje ainda vem do agro. Né? Então, é um recurso que não é desprezível. E aí o que acontece? O Dom Rodrigo tinha um irmão que era uma espécie de governador do Pará. E aí, próximo ali, nas Guianas, a França tinha uma possessão, né? Uma possessão francesa, e ali eles tinham uma réplica do Jardim de Pamplemousse, onde eles levavam as plantas para serem cultivadas. Obviamente que existe uma confusão histórica de que as primeiras plantas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro vieram de Pamplemousse. Que Pamplemousse? O de lá ou de cá? Provavelmente o de cá. Por quê? Porque quando Portugal é invadido, a família imperial vem para cá, e essa rede de jardins botânicos era para ser criada, um no Pará, um em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, e tinha um outro jardim que também foi criado. Agora não. Mais para o sul, que era. Estou indo numa lógica, né, de adaptação climática, não? Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. Era alguma coisa mais para o centro. E aí, esses jardins botânicos foram criados na mesma época. O Jardim do Pará forneceu matéria-prima, porque quando o Portugal é invadido, os franceses não concordam com aquela invasão e muitos deles fogem da Guiana e vão para o Pará e levam na sua bagagem plantas e, sobretudo, o processo de cultivo registrado nas suas cadernetas. E aí, o Jardim do Pará desenvolve e começa a ser do Jardim do Pará que vem. Por outro lado, Dom Rodrigo dá ordem de que as demais colônia portuguesa na África, onde eles tinham colônia, deveriam mandar plantas para aqui, para o reino. O que acontece? O Jardim do Pará não sobrevive, o de Pernambuco não se desenvolve e o do Rio de Janeiro se desenvolveu, provavelmente por um acaso histórico, porque eles escolheram para colocar aqui, onde é hoje o Jardim Botânico, as plantas, porque era um local que tinha água, tinha uma distância do centro. Imagina, o centro do poder estava em São Cristóvão, e ali, Central do Brasil, por ali, o que é hoje Central do Brasil, que era um grande banhado, então você não tinha uma comunicação para cá. Até hoje a comunicação não é fácil, imagina naquela época, né? Imagina que você tinha a Lagoa Rodrigo de Freitas, vinha até ali chegando no Parque Lage. O resto é aterro, né? Então,
Aí eles desapropriaram a fazenda Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, que era uma fazenda que ia Urca, Botafogo, Copacabana e tal, e entrava por Jardim Botânico, pelo que é hoje o Jardim Botânico, né? E até ali, mais ou menos, a Gávea, incluindo esses bairros todos. Essa fazenda tinha subdivisões e era loteada para algumas pessoas. Mas o engenho Nossa Senhora da Conceição da Lagoa era onde é hoje o Jardim Botânico, o Jardim Botânico. E ali ele cria uma fábrica de pólvora. Era preciso defender o reino. O reino não tinha nada aqui dentro. Ia defender com que arco e flecha? Então era preciso ter pólvora, né? Precisa a civilização chegar. E aí é criada a fábrica de pólvora no Jardim Botânico. E as plantas eram um anexo do seu carro-chefe principal, que era a pólvora. O jardim ficou subordinado posteriormente, né, quando a família volta, e Dom Rodrigo já não mais existe, e aí ele passa a ter uma vinculação com o Museu Nacional. E quando chega em 1824, é que o jardim passa a ter o primeiro diretor, que é uma pessoa versada na botânica, que tinha estudado em Portugal e tal, é versado na botânica. Aí passa a ter o seu primeiro diretor botânico, aí começa a pensar no ordenamento, e obviamente que o ordenamento e o embelezamento tem os elementos europeus ali representados, as colunatas, o lago, as fontes, isso tudo por quê? Porque o jardim era aquele espaço de deleite, era aquela concepção de paraíso. É isso que acontece. Então, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi tendo traçado, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro tinha como vocação dar apoio à produção nacional, agrícola nacional. Aquele prédio que hoje também, se você continuar, né, na rua, lá do Jardim Botânico, tem a Embrapa ali. Aquelas instalações todas ainda eram Jardim Botânico na época. Eram todas. Ali é uma questão complicada, politicamente complicada, e o jardim se desprendeu do seu território, assim como, na época, ele perdeu parte da sua coleção para a instalação do Jockey Club. Que ficar na frente, né? O Jockey era lá no Maracanã, e o Jockey veio para cá. Então, como o Jockey veio para cá, perdeu parte de uma coleção significativa, que era uma coleção de plantas da Amazônia. Até por duas razões estava ali. Primeiro, que era a área de expansão do jardim, e segundo, porque era uma parte mais baixa, mais alagada, então aquelas plantas que necessitavam de água em algum momento, elas estavam supridas à sua condição ecológica de desenvolvimento. Muito interessante isso. O jardim Yara, deixa eu... Não, já te cortei. Sem querer te cortando, mas assim, pegando a questão que você falou do Dioscórides, né, que é do século I, e da condição que você falou daqui do Brasil, quando os portugueses cá chegam. Né? 1500, são 1.500 anos de separação, 1.600 anos, talvez, desde o Dom Rodrigo, não sei precisar a data, mas os objetivos são completamente diferentes. Sim, sim. Né? O Dom Rodrigo é 1798, para ser bem preciso. Então, 1.700 anos depois do Dioscórides. Né? Então, essa visão que nós temos, que se tinha do Dioscórides, em 1.700 anos depois, com relação não só à preservação da espécie, como uma ferramenta para uso medicinal, ela sofre alguma transformação aí, depois você tem uma intervenção política que Dioscórides não teve, talvez. Então, isso dá uma outra conotação para o Jardim Botânico, sobretudo
vamos dizer assim, outro peso para esse jardim botânico, quando chega aqui no século XIX, com a chegada da família real no Brasil. Então, isso tem um peso político-econômico muito grande, que você mesma coloca no início da sua fala, que as plantas medicinais elas não só são usadas para fins medicinais, como para outros fins, né, que vão perpetuar ao longo dos séculos e do nosso dia a dia. Né? Então, essa importância, eu acho que é bom a gente deixar aqui bem fortalecido, porque talvez as pessoas não tenham a noção do que vem a ser um jardim botânico na vida delas, né? Como isso impactou na realidade que elas têm hoje. Né? Isso eu acho que é interessante a gente pensar também, não só como quando você diz que o jockey acabou com várias espécies, né, da Amazônia, não sei em que medida que essas espécies ainda existem hoje, por exemplo. Você tem um desmatamento, uma transgressão ecológica muito grande. Então, o Jardim Botânico também cumpre essa função de uma certa forma, como vamos dizer assim, uma grande nave, né? Uma arca de Noé das espécies. Sim, né? Sim. E tem uma outra questão aí, né, Carmen, que o jardim, se você olha assim, você vê a Leia do Palmolato, por exemplo, no Jardim Botânico, as pessoas passeiam e acham aquilo lindo. Não, ela é mais do que lindo. Ela representa uma data, uma história, um momento histórico brasileiro. É um momento quando o Campus Porto começa a pensar nos parques nacionais, porque lá na Europa já se pensava nos parques nacionais, nos Estados Unidos já se pensava nos parques nacionais, então era preciso ter uma extensão. Aí surge o Parque Nacional do Itatiaia, que é o primeiro parque brasileiro. Né? Então, o Itatiaia era uma extensão de onde eu posso cultivar plantas de altitude, que eu estou no nível do mar. Então, eu preciso de ter um espaço de extensão do meu território. E eu preciso preservar as espécies. No caso do Parque de Itatiaia, não foram levadas espécies exóticas para lá, né? Era uma espécie da própria mata que estava lá, mas era preciso preservar a flora nacional. Aí, se você pegar o contexto histórico do momento, havia toda uma preocupação com as floras nacionais dos outros países. Existiam visitas que vinham para cá e diziam: isso aqui é exuberante, não dá para perder. E se falava, eu acho que quem não entende é quem está aqui, que é o nativo, não entende essa importância. Não, deixa aí, acaba com tudo. Fica falando de não vou comer carne, mas, e matou a planta? E daí? Entende? Percebe? Inclusive, você chega na Europa, o que você vê é o mesmo cenário de poucas espécies, né? A gente até só sente uma coisa, caramba, cadê aquelas espécies que a gente está lá em casa? Não tem. Você vai ver pontualmente em determinados lugares uma exuberância de flora ali na área do Mediterrâneo, que é uma flora mais rasteira, mas tão exuberante, né? Só que a gente está habituado a olhar para cima, a gente não olha para as ervas, né? Fica só olhando para cima, um complexo de superioridade imensa. Então, é isso, é preciso repensar, você se repensar, nós nos repensarmos como pessoas, como qual é o meu papel aqui, o que é que eu vou deixar, o que é que eu estou dizendo para o meu filho, para o meu neto, para o meu amigo, o que eu vou dizer? Qual é o legado? Eu passei aqui fazendo o que esse tempo? Então, Yara, mas eu acho que, sobretudo, nós precisamos conhecer. Sem dúvida. Sem você conhecer, você não consegue repensar, porque você cai numa circunstância mental de repetição das certezas que você não conhece. Estava falando sobre isso no outro dia com a Alessandra. A gente hoje tem uma quantidade de pessoas com certezas certas de coisas que elas nunca ouviram falar. A começar pela vacina, que não é o tema aqui, mas que a gente não precisa falar, mas a gente já sabe
do que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo dizer. Então, o mesmo se dá com relação à mudança climática, o mesmo se dá com relação a essas espécies que muitas não são medicinais, mas elas têm uma importância no equilíbrio da natureza que nós nem temos essa dimensão exata, porque o nosso conhecimento é muito medíocre. Então, dentro dessa mediocridade limitada, eu acho que a gente ainda precisa divulgar o máximo possível, né, da importância desses equipamentos sociais, como o Jardim Botânico, por exemplo, os jardins botânicos, né, para que a gente possa aí começar a repensar num grande diálogo, né, porque, inclusive, abrir esse precedente. Vamos dialogar. Olha, a gente fala de ONG como algo que surgisse agora, né? Mas o Jardim Botânico, isso vem como curiosidade, num dado momento, como ele era atrelado à importância da cultura nacional, cultura que eu estou falando de cultivo, tá? Cultura no sentido de cultivo, de plantas cultivadas. E é do Jardim Botânico, no Jardim Botânico, eles reproduzem uma série de plantas que vão para a oligarquia rural da época. O Jardim Botânico, o primeiro trator foi desenvolvido para as condições de Brasil e a aula era praticada no Jardim Botânico. E aí, num dado momento, por uma questão, as ingerências políticas nesses espaços de saber, elas datam de muito tempo atrás. E, num dado momento, o Jardim Botânico passa a ser gerenciado pelo Instituto Fluminense de Agricultura. Então, o Instituto Fluminense de Agricultura é que ditava qual era a política de produção que o Jardim Botânico iria fazer. Quando vem a saída, a chegada da República, e chega o primeiro diretor republicano, era um diretor que era autodidata e que foi mantido polêmico, né? Ele ficava com coisas, criticava o império, mas dedicava a planta à imperatriz, e ficava nessa história. Ele faz uma visita a jardins europeus e diz, não, peraí, a gente tem que mudar aqui tudo. Então, cria a primeira biblioteca, o herbário, que é incipiente, vamos ter um herbário agora decente, aí começam as grandes coletas, aí tem, coincidentemente, como o Jardim, como o Rio de Janeiro sediava o governo, todas as missões que passavam, que vinham ao Brasil, tinha que passar pelo Jardim Botânico, ser acompanhado com alguém do Jardim Botânico. E assim o Jardim Botânico vai trazendo espécies de todas as localidades que têm essas visitações. A Estrada Madeira Mamoré, por exemplo, as plantas que são tiradas ali para a passagem da estrada, vem uma quantidade enorme de plantas, e eram divididas entre Jardim Botânico e Museu Nacional. Né? Porque os dois depois ficaram assim, disputando o espaço de poder. E como o Jardim Botânico, o diretor não era doutor universitário, o Museu Nacional marretava, porque não era. Mas ele é um cara que escreveu sobre as orquídeas brasileiras, que hoje os originais estão fora do Brasil. Então, escreveu numerosas espécies nossas. Ele desenhou as palmeiras, ele descreveu a fertilização da palmeira como uma noite de núpcias. Então, ele faz umas alegorias, né, para explicar as questões, e, sobretudo, era um exímio desenhista, era um autodidata. Dá para conviver, né? As coisas não são e não podem ser excludentes na minha cabeça. Então,
Tem umas curiosidades de jardins botânicos, do Jardim Botânico, como isso. O Jardim Botânico tem uma série de momentos da história do Brasil que estão atrelados, vinculados, e que a planta está lá, porque foi coletada numa daquelas, por exemplo, essa planta que foi da Comissão da Borracha, foi introduzida aqui. Então, eu acho que precisa ser trabalhado fortemente, e esse é o papel do jardim moderno, contemporâneo, né? Jardim botânico contemporâneo, é fazer a interlocução entre a ciência e a sociedade. Ele se presta muito bem para isso, porque ele tem um elemento que traduz, que eu posso contar a história da borracha no Brasil na frente de uma planta, dizendo, olha, isso aqui tal, representou, o Kuma estava aqui, quem foi Kuma? Kuma era outro autodidata. O Kuma era um cidadão que ele trabalhava, era um tecelão, e ele começa a se apaixonar pela botânica, virou diretor do Jardim Botânico. É um personagem maravilhoso. Descreveu várias espécies, concorreu com as grandes exposições internacionais de curiosidade, aquelas grandes exposições nacionais, né, que existiam. Kuma estava lá participando. Tem várias espécies dedicadas a ele, homenageando a ele. Recebeu o Spruce, quando o Spruce veio da Inglaterra para cá. Quer dizer, tem muita história que você pode contar, toda através... Olha, uma planta vai contando uma história, um monte de história. Quer dizer, acho que falta alguns espaços de jardins botânicos esse papel, que é feito pelo Jardim Botânico da África do Sul com maestria, é um exemplo. Ou pelos institutos de ciência da Colômbia, um negócio bem pertinho aqui da gente. Tem uns projetos de levar a ciência no barco para aquelas populações ribeirinhas que não têm acesso aos grandes centros. Então, essa difusão da informação é fundamental. E hoje, o Jardim Botânico é o Centro Nacional da Flora. Então, todo o programa Estudo da Flora Brasileira passa por aqui. O livro das espécies ameaçadas foi coordenado pelo Jardim Botânico com um pesquisador do Jardim, com vários pesquisadores e vários do Jardim. Então, isso é muito importante, é importante que a sociedade entenda isso, compreenda que não é ir lá passar o domingo. Então, Yara, isso é importante que você está falando. É necessário que a sociedade compreenda isso, mas acontece que hoje, a gente, segundo o Bauman, a gente já falou isso há muito tempo, a sociedade está muito líquida, quase gasosa. Sim. Né? Então, o que ela quer saber é o que se a Madonna esteve aqui, o que a Anitta fez, o que a Pablo Vittar fez, e o Jardim Botânico fica em último na escala da importância na vida. Então, é necessário a gente fortalecer esses movimentos de diálogo, né? Esses movimentos intersetoriais entre as diferentes instituições públicas e privadas, né? E, sobretudo, a meu ver, levantar a grande lebre, porque quando você detona, se destrói, você coloca no chão uma árvore, né, que tem, sei lá, às vezes 1000 anos, como algumas se encontram lá na floresta da Amazônia, ela tem muita história para contar. Ela já viu mais vida do que eu verei na minha vida. Então, esse respeito a que essa árvore, a essa flora e essa fauna que está ali, né, que muito bem representada, não só no Jardim Botânico, nos seus diversos setores no Jardim Botânico, mas na natureza em si, a gente precisa entender a importância disso na nossa vida. Né? Porque hoje você tem um Rio Grande do Sul debaixo d'água, não é Carmelinda que está falando isso. Os grandes cientistas que estudam clima, começou uma devastação na Amazônia, depois você teve uma devastação no bioma ali do centro-oeste, e obviamente que esse vento frio que vem dos Andes vai ter que condensar em algum lugar. Condensou no Rio Grande do Sul. Poderia ter sido
em qualquer outro lugar, né? Depende da vertente do vento, né? Então, essa compreensão, Yara, desse todo, inclusive alguns pensadores falam sobre isso, da Terra como um grande organismo, né? Em que Sim. nós não seríamos nem ao menos uma célula, talvez uma mitocôndria desse grande organismo. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. E como você bem diz, não adianta eu não comer carne, né, para não ter um boi sobre a terra, porque hoje a gente tem mais bois sobre o território brasileiro do que brasileiros e brasileiras, né? Mas de matar, e ser a favor do desmatamento como uma forma de proposta de desenvolvimento econômico. Né? Então a gente precisa entender essa questão, não só a importância dessa árvore que viu 1000 gerações, né? como entender a importância de processos de desenvolvimento econômico e social sustentáveis. Mas isso só se faz com diálogo, só se faz com conhecimento, com a divulgação desse conhecimento. Então, de alguma forma, Alessandra e Yara, a gente convida para esse bonde. A gente tem que acionar o Jardim Botânico para colocar isso para frente, porque senão fica só nessa roda aqui de conversa e não pode ficar assim, tem que ser um pouco mais. Né? Com isso, nós finalizamos o primeiro episódio dessa série de 2 episódios sobre jardim botânicos e plantas medicinais com a bióloga Yara Brito. No próximo episódio, nós vamos aprofundar um pouco mais a parte das plantas medicinais no Brasil. Então, te aguardo no próximo episódio. E o episódio de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine o nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos, saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.